E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da Uniteams do ano de 2022, prova geral, que fala o seguinte pra gente: de acordo com os princípios da mecânica, julgue as proposições a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. Primeira proposição fala o seguinte: uma partícula está em movimento em relação a um referencial. Logo, ela estará em movimento em relação a qualquer outro referencial. Gente, movimento e repouso são conceitos que dependem de um referencial. Não existe movimento absoluto, ou seja, não existe um corpo que está em movimento para qualquer tipo de referencial, nem que esteja em repouso para qualquer referencial que a gente vai analisar, ok? Então, a proposição da alternativa 1 é falsa, ok? Então, a gente já pode analisar o seguinte: quais são as opções aqui que mostram que é falsa, né? A gente pode riscar a letra A e a letra C. Agora, a gente precisa ver a segunda proposição. A segunda proposição fala para a gente o seguinte: o estudo da trajetória de um corpo depende do referencial adotado. Sim, a trajetória, gente, é o caminho feito por um corpo de acordo com um referencial. Então, se a gente tem, por exemplo, um objeto aqui, e esse objeto ele faz um determinado caminho, e a gente tem dois observadores, um observando de cima e um observando de lado, as trajetórias que eles vão ver desse corpo serão diferentes, considerando, claro, que a gente possa colocar, por exemplo, um plano 3D, por exemplo. Mas, enfim, a trajetória é um caminho feito por um objeto de acordo com o referencial, ela depende do referencial. Então, como ele diz que a trajetória do corpo depende do referencial, essa afirmação está verdadeira. A gente pode riscar, então, a letra B, que diz que ela é falsa, e também pode riscar a letra D. A gente vai ficar com o gabarito na letra E. A gente já matou a questão, mas vamos analisar as outras duas opções. A opção 3 fala pra gente: o efeito estático de uma força sobre um corpo é a sua deformação. Sim, essa afirmação está correta. A força, quando ela está atuando sobre um objeto, ela causa aceleração, ela provoca uma aceleração, que é uma mudança na velocidade do corpo, ok? Então, toda força aplicada em um corpo, ela muda a velocidade desse corpo, ela pode mudar. E ela também causa uma deformação nesse corpo, mesmo que seja momentânea, ok? Pensa que você está sentando no capô de um carro. Quando você senta no capô de um carro, ele dá uma baixadinha. E quando você levanta, o capô volta ao normal. Isso acontece porque você faz uma força no capô, deformando ele. Então, essa opção 3, né? O efeito estático, né? Vai ser a deformação que esse corpo sofre diante da força verdadeira. As forças ação e reação agem sempre em corpos distintos. E isso está relacionado com a terceira lei de Newton. Para toda força de ação, existe uma força de reação de mesma intensidade, mesma direção, sentidos opostos. O para ação e reação atuam em corpos diferentes e nunca no mesmo corpo. Então, a afirmativa 4 também é verdadeira. E assim a gente termina sacramentando a questão, a alternativa D como gabarito. Vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!